jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Leves no Magalu. No episódio de hoje, como vocês viram aí pelo título, a gente tá fazendo mais um papo de café. E pra manter a tradição, quem tá aqui com a gente... Tô sumido. E aí, Vi? Tô de volta. Minha voz continua mesmo. Tamo aí, vamos lá fazer um papo de café 100% virtual. Eu gosto desse formato, então obrigado por ter me convidado mais uma vez aí, Gouveia. Pra quem tá escutando aí, é o Vini, nosso diretor de P&D aqui do Labs. E, bom, o Vini já é da casa aqui, papo de café, já tem até um nome na cadeira aqui. E é isso aí, vamos pra primeira aqui. Cara, a primeira notícia que eu trouxe me chamou bem a atenção e eu vou entrar nesses detalhes durante a nossa conversa, porque é um setor muito, muito problemático, principalmente nos Estados Unidos, globalmente, mas nos Estados Unidos eu sei que é bem problemático, e eu trouxe alguns dados, então não sei se você viu que o Google está lançando um programa equivalente a um programa universitário, né? Uma certificação Google para equivaler a um nível superior, com a diferença que eles prometem entregar a conclusão do curso em 6 meses e, obviamente, com um custo muito mais baixo. Outra coisa interessante, também um pouco óbvia, é que eles estão focados aí nas áreas mais tecnológicas, né? Então, formação diversas que atendem áreas de tecnologia para que isso sirva até como um celeiro de talento para eles, né? Os caras não são nem um pouco bobos. Mas eles também não criam essa obrigatoriedade, né? E já estão até com uma pegada do tipo, a gente garante que você vai arrumar um emprego saindo daqui, seja aqui dentro, seja em alguma empresa da nossa rede de relacionamento, né? Então, é um mercado gigante, como eu falei, nos Estados Unidos é super problemático. Uma parcela pequena da população acaba acessando o nível superior nos Estados Unidos pelos custos. Para você ter uma ideia, hoje, os dados que eu estava olhando aqui, 70% dos estudantes americanos, né, dos estudantes universitários americanos recorreram a empréstimos de alguma maneira. São aí aproximadamente 45 milhões de pessoas com dívida estudantil e já é a segunda maior dívida dos Estados Unidos, né, somente atrás da dívida hipotecária. São 6 trilhões de dólares de dívida. Imagina isso. Nossa, cara. Mas assim, eu acho que é interessante porque o Google, mais do que nenhuma outra empresa, né? Eles têm dados para fazer isso, para saber que pode ser uma aposta produtiva, né? Financeiramente. Esse esquema de educação ser mais... não efêmera, né? Mas durar menos, cara. O formato tradicional de educação, você vai lá, faz 2, 4, 5 anos de faculdade. Esse negócio, putz, pra muitas profissões, na hora que você terminou, já era, caducou, né, cara? Cara. Assim, pra tecnologia é uma verdade gigantesca isso, cara. Embora que as matérias de fundamento você vai usar o resto da vida, mas as de fundamento você vai pegar nos primeiros anos, assim. Então curioso, assim, cara. Curioso. Eu penso como você, assim, não sou contra o ensino superior de nenhuma forma, eu acho que ele te prepara de outras maneiras que não só tecnicamente, né, num assunto específico, mas eu concordo totalmente que é um modelo ultrapassado, né, cara, tá defasado. E aí é muito louco que você, num país mais regulado, como o Brasil, as pessoas acharam que isso ajudaria a perdurar, né, o modelo, não, porque o MEC manda. Cara, quem manda é o mercado, né? Se para o mercado contratar pessoas com diploma ou sem diploma começa a perder importância, o sistema rui, né? Então, você vê quantas edtechs estão nascendo aí, ou quantas empresas, né, que são focadas em oferecer um skill muito específico, com um tempo de formação super curto, tão bombando, né? A gente tem uma série delas conhecidas e até parceiras aí do Labs, como é o caso da Terra, tem feito um ótimo trabalho, crescendo exponencialmente. Então, achei muito, muito inteligente, né? Muito bem sacado pelo Google, e como você falou, tem todos os dados, né? Sabe quais áreas tem mais demanda por emprego, né? Quais áreas tem baixa oferta, e assim eles conseguem equilibrar. E obviamente que algumas carreiras ainda vão continuar no modelo
talvez mais padrão, né? Se pensar na área mais de ciências biológicas, medicina, esse tipo de coisa, realmente é mais complexo. Mas o que eu gosto no fim do dia é como os caras estão ajudando a resolver um problema real, né, cara, que afeta muitas pessoas. Eu tava vendo aqui, nos Estados Unidos ainda, os dados são de lá, tem inclusive um filme bem legal, eu trabalhei para uma empresa de educação ainda na época da Por que Não, e foi o CEO da empresa que me recomendou assistir, que chama Torre de Marfim, né? Então ele fala sobre esse problema da educação nos Estados Unidos, sobre o tamanho da dívida que está criando e como está impactando a vida das pessoas, né? Por exemplo, o Fed indica que aumentou em 45% o número de jovens que permanecem na casa dos pais, que os caras não conseguem sair de casa, né? Porque eles têm uma dívida que eles vão levar 20 anos para pagar depois de formados e que vai consumir 30% da remuneração dele. Então, é muito louco. E tem outro problema também, né, que eu estava lendo, por que essa dívida tem aumentado? E um dos motivos da dívida estudantil ter aumentado nos Estados Unidos é porque mais estudantes, né, da população com menos renda começaram a ir para a faculdade. Só que aí o cara entra num ciclo complexo dele sair depois, porque ele enxerga na educação uma possibilidade de alavancar a vida, alavancar a carreira, mas de repente o cara se vê endividado, e aí você acaba tendo a educação como um problema para diminuir a desigualdade, que lá é muito menor do que aqui, né, mas ainda assim existe também. Então é muito triste, né, que seja uma solução assim, uma situação com pouca solução até então, e, brilhante que o Google está entrando nisso, e, enfim, que beneficiem muitas pessoas, porque a gente precisa de mais pessoas educadas e, consequentemente, melhores produtos e serviços aí no nosso dia a dia. Cara, eu acho que tende a ser bom, né? Mas a gente vai ter aí umas turbulências no meio do caminho, com certeza. Tem muita gente justamente questionando isso, mas não tem nenhum órgão competente governamental fiscalizando. Como assim você vai me dizer que um diploma de 6 meses tem a mesma equivalência a um diploma universitário, blá, blá, blá? Cara, de novo, acho que volta ao ponto de quem manda é o mercado. Se o mercado está contratando e achando que as pessoas estão conseguindo dar conta do recado, por que você precisa ficar 3, 4 anos numa universidade, né? A gente tem, como você mesmo falou, né, na área de tecnologia, isso é menos pré-requisito ainda. Eu aprendi muito isso convivendo com os devs, né, quando eu iniciei a empresa lá atrás, e fiquei realmente muito admirado de ver a capacidade de autodidatismo desse pessoal de tecnologia. E aí, quando eu penso, cara, eu fiquei 5 anos numa universidade, que quando eu saí, muitas das coisas já estavam completamente defasadas, e isso eu estou falando do início dos anos 2000. Hoje, essa realidade é pior ainda, né, as coisas têm um prazo de validade ainda mais curto, e, gastei uma baita grana, né, para poder concluir os meus estudos, né? Enfim, eu fico pensando, né, uma outra coisa, assim, às vezes eu que já sou pai, acho que uma preocupação que passa na cabeça de vários pais é sobre o ensino dos filhos desde o início, né, porque eu quero que meu filho vá para uma boa faculdade, blá, blá, blá. Cara, você já está projetando a vida da criança para 18 anos adiante, né? Olha isso, cara, como é que será que vai ser o ensino daqui a 18 anos, né? Será que... Eu não estou falando que assim, então que se dane, não precisa educar as crianças, mas assim, isso para alguns pais chega a ser uma questão de obsessão, né? Assim, meu filho tem que estudar nessa escola, aprender X línguas, lota a agenda da criança com N atividades extracurriculares para que ele esteja preparado para um futuro profissional. Socorro, né, cara? Não sei em que momento que a gente foi afetado por isso, que criou essa neurose, né, que a gente está projetando nos nossos filhos no início da vida o que eles vão ser com 20 anos de idade. Mas é que eu acho que a gente foi construindo ao longo dos anos um modelo mental fixo. E o modelo mental atual, ele não tem... Ele é tudo menos fixo, sabe? E o momento que a gente tá agora evidencia isso de uma forma poética, né? Mas eu acho que, cara, assim, eu não tenho filho, né? Então, eu sou capaz de falar da maneira hipotética, né? Não sentindo na pele. Mas falando dessa maneira, cara, eu tenho a cabeça aberta sobre as possibilidades, porque, assim, eu acredito que seja a melhor maneira de encarar, sabe? Porque, cara, pode ser que só exista a educação à distância daqui a um tempo, pode ser que o modelo de educação mude totalmente para já não ser tantos anos como são hoje na educação básica, pode ser que tanta coisa aconteça, sabe? Então é difícil você ter várias assunções, né, sobre o que vai acontecer. Acho que você tocou num ponto muito correto, cara, que
o mindset, né? O mindset fixo não serve mais de forma nenhuma para o mundo de hoje, né? A gente está vivendo em um momento onde é muito difícil fazer qualquer planejamento de médio prazo, né? Não estou nem falando de longo. Quando eu comecei a minha carreira, as empresas faziam planos de 10 anos, cara. Imagina como é que você vai prever 10 anos no mundo que a gente vive hoje, onde tem a evolução da tecnologia acontecendo de uma velocidade absolutamente assustadora, né? Então, isso não é mais realidade. E aí, ao mesmo tempo, você tem pais querendo projetar a carreira do filho, né? Sendo que as carreiras que os nossos filhos vão exercer sequer nasceram, cara. É verdade. Ainda não existem essas carreiras, é muita loucura. Então, galera, relaxa aí, né? Vive um dia de cada vez. Lembra que educação do filho também não é para ser totalmente terceirizada, não é só na escola que educa, né? Traz isso para dentro de casa e no fim do dia criem filhos com bons valores, né, cara? Porque a parte aí técnica eles vão aprender de um jeito ou de outro. Vamos simplificar um pouco a vida. Bom, eu vou falar aqui sobre um jogo que deu uma agitada na galera nessa semana que a gente tá gravando, né? Uma semana antes da publicação. Na real, é um jogo que não tinha propaganda, não tinha nada anunciado que ia acontecer esse jogo, e aí surgiu um trailer animal de um AAA, que é esse jogo aqui. Qual que é o negócio, né? Esse jogo, ele parece muito alguns jogos diferentes, tipo God of War, tipo Ghost of Tsushima, que é um jogo que se passa no Japão lá, e a galera... Foi um jogo mega bem sucedido também. Então, esse jogo lembra várias coisas desses jogos. Só que esse jogo é feito por uma empresa pequena lá da China. E o jogo, o grande negócio dele é que o pessoal não viu chegando, né? Chegou um jogo aí grande e surpreendeu todo mundo. De gráfico, né? Porque é um jogo muito bonito. Uhum. Por isso que ele tá... Eu até falei que ele é mais AAA, porque o gráfico dele é excelente, assim, sabe? E aí, cara, o negócio é... Tem várias coisas envolvendo China nesses últimos tempos, né? Que a gente observa aí a China sendo muito mais evidente no nosso dia a dia, aqui no Ocidente. A gente tendo mais coisas chinesas acontecendo no nosso dia a dia, produtos, coisas da cultura. E coisas da cultura é o que vai influenciar esse jogo aqui, porque ele é sobre um conto chinês que é muito conhecido lá no Oriente, que é o Journey to the West. Eu não sei em português se existe tradução nem nada. Cadê o Win pra ajudar a gente aqui, né? Nessa hora. Mas, cara, é um conto que, pelo que eu pesquisei aqui, a galera lá no Oriente é muito conhecido, estilo, sei lá, Senhor dos Anéis, Três Porquinhos, essas histórias que a gente tem aqui que... todo mundo conhece, sabe? Que são bem populares. Uhum. Senhor dos Anéis talvez nem tanto no Brasil, né? Mas na Europa é um negócio que todo mundo lê no colégio e tal. Uhum. Então, assim... Uma forma de difundir cultura, né, cara? Exatamente. Daí o que eu pensei foi, putz, cara, acho que esse é o primeiro jogo de uma série que eu vejo a China investindo. Na verdade, mesmo não é de uma série, né? Porque se você for olhar mais a fundo, o League of Legends é da Riot, que é da Tencent, que é um grupo chinês gigante, né? Então, cara, os chineses, eles estão muito interessados em implementar coisas no entretenimento aqui. E é interessante esse movimento, saca? E assim, eles falaram, mas é um jogo, é um estúdio indie. Mas assim, cara, estúdio indie fazendo AAA assim, vindo da China, a gente sabe que o modelo lá funciona com investimento pesado do governo em várias coisas, então é difícil comparar a estrutura de funding de lá pra cá, né? E o que eu acho interessante é que eles estão usando o mesmo método que os Estados Unidos usou nos últimos, sei lá, 60 anos aí, de difundir cultura através de entretenimento, né, cara? Não, isso, né, de usar entretenimento para difundir cultura é uma coisa muito inteligente, cara. E não sei se você sabe, outra questão cultural que é arquitetada pelo governo é a história do K-pop, né? Então a cultura coreana sendo difundida aí através
né, da música, dança, enfim, esse negócio que é uma febre, né, cara? Então, muito legal que os caras também estão trazendo isso para games, né? Eu não sou um gamer, então conheço bem pouco, sei mais dos top sellers aí. E achei curioso, você falou que não estava no radar de ninguém, de repente sai um jogo com um gráfico super elaborado, porque eu estava pesquisando aqui enquanto você falava, qual é o tempo médio de construção de um game. E estava vendo que, em média, 4 anos. Então, como é que esses caras ficaram 4 anos abaixo do radar? De repente, tá aqui, né? Um game fodão aí. E aí, até de curiosidade, procurei quais foram os jogos mais demorados para produzir. Aqui, um deles, que eu sei que é meio conhecido, é o Diablo 3, 11 anos. Sim. Duke Nukem Forever, 15 anos de produção. E, cara, é um volume de grana colossal, né, absurdo. pra produzir um jogo. De blockbuster de Hollywood pra cima, sabe? Sim. E ao mesmo tempo é um negócio de muito risco, né, cara? Porque você tá apostando, claro, que tem jogos que são franquias, e aí o cara, assim como filmes, né, vão gravando o 2, o 3, o 4, já tem uma previsão de demanda ali, de esse troço vai dar certo ou errado, né? Então vou investir X, Y, Z. Agora tem esses jogos, como esse que você tá contando, né, com um jogo supostamente indie, que os caras não conseguem prever uma demanda por ele, e aí o investimento é de altíssimo risco, né? Cara, eu não falei o nome do jogo, é Black Myth Wukong, tá aqui na descrição o link. E esse negócio de usar entretenimento como difusor de cultura mostra muito a estratégia da China, né? Em relação ao posicionamento de mercado global, globalização e tudo mais, né? Mas um negócio que eu pensei aqui é o seguinte, o meio de entretenimento, né, sempre foi um negócio de ser um investimento de risco, saca? Uhum. Porque, por exemplo, vamos voltar aí pra música, que música é um tipo de entretenimento também. Não é só arte, né? Vai um pouco além. Sim. Então, se você for ver isso aí, na década de 70, 60, quando a gente começou a ter as gravadoras, a gente tinha um negócio muito forte das gravadoras pegarem muitas bandas diferentes, banda pequena, de bairro e tudo mais, e, cara, investir nessas bandas, uma porrada, vou investir em 10, se uma der certo, acabou. A gente vê essa mesma atitude hoje em dia com startups, sabe? Então, Sim. é investimento de risco com um modelo extremamente parecido, saca? Cara, e apesar de eu não ser um gamer, né, como eu bem citei, eu tenho curiosidade do tema. Um filme que eu acho que a gente pode botar na descrição aí, que fala sobre a indústria indie de videogame, é maluco ver a paixão dos caras, chama Indie Game. É um filme de 2012, tem no YouTube aí a versão full dele, um documentário muito bacana, apaixonante, cara, essas histórias aí de tanto das empresas que deram muito certo e das que deram muito errado, que na realidade é a grande maioria, né, como a gente estava comentando, é um negócio de muito risco envolvido e investimento bem elevado. O Indie Game é o que mostra o Super Meat Boy. É esse, não é? Cara, é bem legal mesmo. E eu comprei Super Meat Boy depois que eu vi o Indie Game. Porra, mas o filme é genial, cara, é muito legal. É legal mesmo. Falando de videogame, cara, a gente vê, né, até onde essa cultura ou, vamos dizer, os ensinamentos, né, a tecnologia por trás do videogame pode chegar. Você sabe o que é uma dogfight, não? Sei. Então, sei porque eu sou meio doido em aviação, cara, e eu sempre gostei de avião, muito, desde criança. É verdade, você joga os Flight Simulator lá, cara. Fica voando de país, né? Verdade, tá? Você comentou. Mas para quem tá ouvindo, se não sabe o que é uma dogfight, é uma batalha aérea, né? Assim, de um caça perseguir o outro. Basicamente é isso. Tô falando besteira ou é isso mesmo? Não, é isso aí. Então, o Pentágono patrocinou uma dogfight virtual para testar inteligência artificial e machine learning em um simulador de F-16, para comparar quem venceria essa dogfight. Um piloto real, que também usa um simulador como parte do treino, né, não é a única forma, obviamente, ou o computador. E o resultado, assustadoramente ou previsivelmente, foi 5-0 pro computador. Nossa. Cara, e aí a gente resgata de 2015, não sei se você lembra disso, né, que 2 fundadores da DeepMind, que é uma divisão do Alphabet, queriam ser os primeiros a assinar uma carta aberta insistindo que os governos mundiais proibissem o trabalho de armas letais, né, em inteligência artificial. E aí
várias pessoas conhecidas queriam assinar, né, incluindo o Steve Hawking, que ainda estava vivo, Elon Musk, Jack Dorsey. E aí eu falei da história de videogame, né, do início, né, quando eu estava começando a comentar essa notícia, porque olha que loucura. O algoritmo que foi usado pelas empresas que participaram aí desse concurso usou uma técnica que eles chamam de aprendizado por reforço. Essa técnica é desenvolvida em cima de uma variedade de jogos do Atari, cara. Então, a inteligência, né, adquire perícia por meio de experimentação repetida, né, e aprendendo gradualmente quais as manobras levam a pontuações mais altas. Então, várias das empresas que participaram do Alpha Dogfight, que foi esse concurso aí, usaram a mesma ideia. Então, começa a lembrar um pouquinho também de Exterminador do Futuro e pensar o que vai ser esse mundo daí para frente, né? E aí outra coisa que eu também acho mais louco, assim, né? É o Pentágono que encomenda esse tipo de coisa, né? E ao mesmo tempo vem com uma postura de que nenhum país deve usar isso para fins bélicos, para fins letais. Exceto eu, né? Exceto eu, exatamente. Só para garantir que vocês não vão usar, deixa eu fazer o meu aqui. Né? E aí é um dilema, né, cara? Porque os Estados Unidos é meio polícia do mundo, né? Tem um lado chato, mas tem o outro que será que é melhor os Estados Unidos ter isso ou o Irã? Ou um país aí mais radical? É uma discussão complexa, cara. Cara, eu fiquei curioso aqui em algumas coisas do tipo, na matéria eles estão falando alguma coisa sobre como que esse negócio rolou, tipo, um piloto entrou no simulador e eles rodaram esse avião aí com AI e os dois eram aviões iguais, como que... Sim, ele explica bem na matéria, vale passar o link aí para quem quiser se aprofundar, mas sim, ele explica certinho, inclusive ele descreve como foi o dogfight, quais foram as manobras que cada um tentou fazer, né, como o piloto tentou escapar, de que maneira o computador interceptou ele e, cara, conseguiu prever a jogada, né, e interceptou e derrubou o avião dele, cara, 5-0, né, 5 jogos de partidas consecutivas, o humano não levou nenhuma, cara. Cara, tem algumas coisas assustadoras sobre isso, porque... Várias, né, na verdade. E, por exemplo, se a gente fosse transportar isso aí para um cenário real, no mundo real você teria que levar em consideração a física, né? O material, o estresse sobre o material que vai suportar, porque, por exemplo, o piloto humano, ele vai, sei lá, fazer uma manobra no avião, ele vai estar condicionado a uma limitação física dele sobre... Força G, né? Força G, exatamente. Além disso, quando você pegar o mesmo avião e colocar na mão de um robô, lá de uma inteligência artificial, de qualquer coisa que seja, você não vai ter um humano com essa condição, você só vai estar disposto à resistência do material do avião em si, né? Mas isso aí é mega contornável, porque é só você desenvolver um material que vai ser mais caro, só que, putz, beleza, se eu fizer um negócio que é 5 vezes mais caro, só que ele vai vencer sempre, é tipo, beleza, cara. Valeu o custo-benefício, sabe? E é preocupante, cara, porque quem já bate vai continuar batendo e dando menos chance ainda pra quem tá do outro lado, né? Nesse caso aí é questionável esse meu argumento, porque é sempre aquele negócio de cara bom e cara ruim, e aí vem outros questionamentos, mas de qualquer maneira é uma vertical de discussão um tanto quanto polêmica, né? Muito, né? Inclusive, parte do texto é um especialista de inteligência artificial questionando a ética mesmo do que ele faz, né? Então, ele falou, cara, eu não sei se o que eu estou fazendo vai ser bom ou ruim para a sociedade. Eu tenho medo. E, na verdade, acho que bom e ruim é a aplicação que as pessoas dão, né, cara? Porque também pensam tanto de coisa boa que a inteligência artificial já tá gerando para o mundo, né? Com certeza. Entra uma questão, obviamente, ética quando você é para esse universo bélico, e a gente sabe que é um universo multitrilhardário, né? Que toda vez que começa alguma possível crise financeira ali, vamos arrumar uma guerrinha aí para movimentar a economia, e é uma fórmula que vem sendo repetida há muitos anos, né, cara? Cara. E ao mesmo tempo a gente também tem várias coisas que vêm da indústria bélica e são adaptadas para o mundo civil, vamos dizer assim, e ajudam e melhoram pra caramba a nossa vida, né? Então como equilibrar isso? Realmente é difícil de proferir uma opinião sobre um negócio tão
duplo, né? De uma perspectiva com tantos tons de cinza, assim. Cara, complexo, bem complexo. Mas, enfim, guardemos cenas dos próximos capítulos, mas são capítulos bem previsíveis. Cara, eu acho que não tem jeito, né? Já foi feito e é isso aí, vai avançar e acabou. Cara, e a última notícia que eu trouxe é sobre os robôs de entrega, que fazem o last mile, né, dos e-commerces, né, aqueles robozinhos, talvez algumas pessoas já tenham visto protótipos deles, né, rodando nas calçadas americanas, né. Então tá, a Amazon e a FedEx, né, estão investindo bastante nisso nos Estados Unidos, e aí eles estão agora enfrentando uma próxima barreira, que é a liberação estado a estado, né? Cada um dos 50 estados americanos tem uma legislação própria lá para liberar ou não liberar o uso desse tipo de veículo por eles, né? Porque existe uma questão de risco, né, atrelada a qualquer tipo de inovação, mas quando a gente envolve a vida humana, ainda que talvez isso aqui não custe a vida de uma pessoa, mas que possa machucar uma pessoa potencialmente, tá dando um mega quiprocó lá, né? Então eles chamam o projeto de lei R2D2, até como eles batizaram lá nos Estados Unidos, porque existe o lado que está defendendo, falando sobre os benefícios que vai ser de você diminuir o trânsito, já que esses robozinhos vão estar circulando, diminuir consequentemente, poluição, tem uma série de benefícios, mas existe o outro lado que mas e se isso aí machucar uma pessoa? E se isso machucar um animal? E se isso ficar preso em um buraco? Se isso invadir a casa de alguém? É uma batalha curiosa, assim, né, entre os burocratas e os inovadores, né, que tem sempre alguém pensando o pior cenário e outros caras falando, cara, isso pode acontecer, mas é um momento de aprendizado e a gente está trabalhando para que isso deixe de ser uma barreira, né, no curto espaço de tempo. Mas, anyway, os caras estão testando já em algumas cidades e, de fato, já provou-se o benefício em algumas cidades e problemas também. Até um dos que eu achei mais críticos da matéria que eu li fala sobre uma moça com deficiência visual e o robozinho não desviou dela, cara. Nem dela, nem do cão-guia. Né? Então, isso Nossa, cara. certamente é muito complexo, né? Porque não é um robozinho tão pequeno. Quando eu falo robozinho, mas a gente está falando aqui de 100 quilos. É um robô do tamanho de uma mesa, né? Uma mesa de jantar. Exatamente, né? E ele pode transportar um volume razoável, né, de carga. Então, esses 100 quilos é ele vazio. E a velocidade dele não é tão baixa também, né? Eles estavam falando aí na casa de 10 km por hora, que é uma pessoa correndo, né? Não é deu uma trombadinha ali, tá tudo bem, né? Pegou no calcanhar. Não, cara, pode machucar, né? Porque esse robô essencialmente vai roubar espaço do pedestre, né? Acho que essa é a discussão, é o robô na calçada. Mas por outro lado, ele libera as vias, né? Porque esse robozinho está sendo projetado especificamente para a última milha, né? Não é que ele vai sair lá do centro de distribuição no fim do mundo e ir até a casa das pessoas. Eles estão projetando espécies de vans, né? Que vão com vários robozinhos dentro, param em determinada região da cidade, eles descem os robôs, eles fazem as entregas e voltam para a van. Mas tem os riscos aí associados. Pra quem não sabe o que é a última milha, basicamente a gente tem duas partes em geral aí, né, no fluxo logístico aí. A gente tem de chegar do fornecedor até o lugar que distribui, do lugar que distribui para a casa do cliente. E a última milha é basicamente isso, do lugar que tá armazenado lá e faz a distribuição para a casa do cliente. E assim, quando as pessoas pensam em e-commerce e tal, todo mundo tá sempre pensando sobre a plataforma tecnológica e o esforço de design, de tecnologia e tal, e beleza, tudo isso é super importante, né, de criar uma jornada aí com o mínimo de fricção, mas existe depois o segundo pedaço do troço, que é efetivamente entregar o produto na casa do consumidor, e isso é muito crítico para qualquer empresa que queira se aventurar aí no varejo digital. Então, a questão da última milha é a
meta de todo mundo, né? Perseguir, fazer que ela seja cada vez mais rápida, né? A gente sabe aqui no Labs a relação entre cada dia a mais no tempo de entrega, quanto cai as vendas, né? O índice de abandono de carrinho. A gente não pode falar isso aqui no ar, mas assim, existe essa relação, ela é óbvia. Então é bacana de ver outras soluções que vão ajudar no fim do dia que os produtos cheguem mais rápido na casa das pessoas, né, cara? E podem ser usados de diferentes maneiras para diferentes tipos de produto. Quando você falou sobre o robô aí, a primeira coisa que eu pensei foi em drone, porque é um negócio que tava mais na hype aí antigamente. E drone eu acho que é um problemaço, né, cara? Mas você viu que a ANAC autorizou também essa semana testes para entrega de drone aqui no Brasil? Ah, beleza, mas putz, essa fase de testes eu acho importante, mas eu não faria em nenhuma cidade com pessoas, não sei o que lá, sabe? Eu usaria, sei lá, tipo a cidade da Toyota lá, que é a cidade fake e tudo mais, e exploraria durante alguns anos aí, porque, cara, é que nem aviação, que você tem as vias aéreas e as rotas, não sei o que lá, e isso é um negócio que demorou aí décadas pra gente desenvolver um sistema que funcione com carga e com níveis de voo e com maneiras de ter fallback e, sabe, tolerância à falha e... Puta, é um negócio tão complicado que eu gostaria de ver mais prudência no avanço de tecnologias relacionadas a voo, saca? Sim, eu acho que existem duas maneiras a gente tentar enxergar o drone participando da cadeia logística, né? Tem um que ele, sei lá, entrega na casa do consumidor, e esse eu concordo com você que é muito complexo de ser feito, por enquanto, pelo menos em áreas com alta densidade populacional. Talvez funcionasse como você falou, vou fazer numa fazenda, um cara que está afastado, mega benefício poder fazer isso, né? Mas até por isso, o que se percebe é que o drone não está sendo usado para a última milha, ele está sendo usado para agilizar de um centro de distribuição até um ponto de delivery da carga que continua sendo uma espécie de centro, mas mais próximo das áreas urbanas, e de lá a última milha é feita. Então você imagina quem está testando isso aqui no Brasil agora, foi quem a ANAC até autorizou a fazer, a empresa que presta serviço para o iFood. Então eles estão percorrendo um trajeto do shopping até um determinado espaço, e de lá são os motoca que vão entregar. Mas eu acho interessante, toda forma de teste traz muito ensinamento para a gente, né? Sim, com certeza. Tanto que assim, essa parte de voo autônomo já está sendo muito explorada. Eu não acompanho muito a Boeing, o que eles fazem, mas a Airbus, cara, eles exploram muito isso. Fizeram voo autônomo de decolar e pousar sozinho já, e fazer tudo no aeroporto sozinho. A gente já tem uma porrada de coisa sendo feita aí. E é legal porque, assim, se a gente descobrir como fazer isso com aviões, fazer com um helicóptero pode ser menos complexo, por mais estranho que pareça, né? As pessoas têm... E drone é um helicóptero diferente, né? Mas as pessoas têm uma visão sobre helicóptero e que helicóptero às vezes é mais perigoso, né? Mas na verdade, toda aeronave ela tem uma razão de planeio que na verdade é quantos pés por minuto essa aeronave desce em uma razão horizontal, né? Então, por exemplo, você tem ali que percorrer uma determinada quantidade de distância horizontal enquanto você tá, sei lá, sem motor, tá em queda. E o helicóptero também tem isso. Assim como o avião planeia, né? Se você desligar o motor, o helicóptero também tem isso. Assim, os drones talvez devam ter isso em algum tipo de regulamentação. Até porque o helicóptero, como referencial do drone, ele tem a vantagem de ter um espaço menor de rolagem horizontal para fazer um pouso de emergência, né? Não é que nem um avião que precisa de uma velocidade maior. O helicóptero, como ele decola na vertical, ele tem uma razão de planeio menor. Então é curioso isso, cara. Não, eu espero que exista bastante pesquisa nessa área antes de existir alguma coisa mais formal sobre como resolver esse problema, sabe? Sim, sem dúvida. É que essa questão do deslocamento, né, nos grandes centros, esse é um problema que vem sendo tratado há muito tempo, né? E falando nisso, aliás, você sabe quem vai encerrar a produção agora? Quem? Segway. Lembra da Segway? Sério que eles vão parar? Sério, cara, os guardinhas do shopping vão ficar bravos, né? Não, mas em nenhum lugar pegou muito. Essa aqui é a realidade, cara. Os caras tinham uma previsão de mudar o mundo. Até na época, o idealizador falou que
aquilo representava para a humanidade a mesma coisa que o carro representou para o cavalo. Essa seria a revolução que eles estavam imaginando. E o Steve Jobs era mega entusiasta, até projetou que seria a empresa mais rápida da história a faturar 1 bi de vendas, mas o troço flopou, né? Por vários motivos, né? E às vezes a empresa lança um produto antes da hora. Tanto que não sei se você sabe quem constrói os patinetes elétricos é a empresa da Segway também. Ah, é? E um dos motivos pelo que eles entendem que o Segway não funcionou, 2 motivos importantes. Um foi preço, né? O price point dele nos Estados Unidos era $5.000, e lá $5.000 é grana demais, né? Dá para você comprar vários tipos de veículos. E a outra questão era de usabilidade, cara. Não é um troço tão trivial, né? E eles entendem que o patinete elétrico pegou rápido justamente por isso. Porque, cara, for dummies, né? Qualquer um sobe lá e 2 minutos já sabe usar, sai andando, né? E, enfim, fim de uma era. E essa questão da usabilidade é tão bizarra que eu não sei se você sabe disso também. O fundador, né, o criador da Segway, vendeu a empresa para um milionário britânico, e esse milionário britânico morreu num acidente de Segway, cara. Caraca, sério? Sério, ele despencou de um penhasco. Nossa, velho. Conseguiu controlar ali. Então, assim, prova esse ponto aí de que a usabilidade não era tão simples, né? Nossa. Talvez se ele tivesse um patinete, teria sobrevivido. Caraca, que bizarro, cara. Enfim, os desafios aí da logística não são pequenos. Caraca, cara. Bom, o resumo desse episódio aqui é: não vamos fazer segways robôs que voam. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu também tô em todas as redes como BF Gouveia. Já tá rindo, né, cara? Olha o bullying, não vai terminar nunca. Tô esperando aqui. Vini Twitter. Eu tô no Twitter como o Vini Porto e no Instagram como Vini Porto. Eu acho muito chato você ter trocado de handler aí, cara. Tá bom, eu vou voltar pro Vini Twitter depois, então, só pra separar. Eu poder rir todo fim de episódio, né? Mas valeu, cara. Mas boa, cara, valeu demais aí. Valeu!